Vejamos o exemplo de um registro de uma alteração, nomeadamente permuta ou troca. Fazemos uso da opção alterar. No alterar, selecionamos registar e selecionamos o docente para o qual pretendemos efetuar a alteração. No exemplo, será uma permuta ou troca. Vamos utilizar o F20. O F20 à segunda-feira, quarto tempo, neste caso de 6 de 9 de 2010, tem uma atividade, décimo A. Vamos selecionar com o botão do rato lá direito, permutar. É-nos solicitado que seja indicado o docente com o qual pretendemos efetuar a permuta ou troca. Vamos selecionar o F147. O docente F147 tem quarta-feira 8 de 9 ou terceiro tempo a atividade 91 EIG, ou seja, ano 91, turma E, disciplina IG. Fazemos duplo clique e o que acabámos de registar foi uma permuta ou troca. Se analisarmos neste momento a alteração a nível do docente F20 ou no registro efetuado no docente F20, temos a permuta, ou seja, a passagem da atividade de segunda-feira, de 6 de 9 ao quarto tempo, para quarta-feira, 8 de 9 ao terceiro tempo. É apresentada, listada ou riscada esta atividade e é apresentada aqui a indicação da atividade que vamos, no fundo, ter que registar, ou seja, que o F20 vai ter que registar. Ao passarmos por cima da célula é apresentada essa informação. A sala que aqui é apresentada é a sala que corresponde ou onde o docente F147 iria lecionar a sua atividade. Vejamos aqui no caso do registro F147, temos a passagem, digamos assim, ou a troca do terceiro tempo de quarta-feira 8 de 9 para segunda-feira 6 de 9 ao quarto tempo. Aparece listado, riscado ou riscado e aqui aparece-nos a informação. E aqui está, a sala aqui indicada é a sala 3, que é a sala onde o docente F20 iria dar a sua aula ou iria, no fundo, desenvolver as suas atividades. O registro da permuta está feito, ou seja, no fundo podemos também verificar em rodapé aqui neste resumo a informação do registro, tanto num docente como noutro. Se sairmos na parte ou na lista das alterações registadas, vamos encontrar duas partes. Ou seja, uma primeira parte em que é dada a informação de que o F20, no dia 6 de 9 de 2010, permutou com o F147. Ou seja, esta é a primeira parte do registro da permuta. E a segunda parte do registro da permuta, que dá a informação de que o F147, no dia 8 de 9 de 2010, ao terceiro tempo, permutou com o docente F20. Ou seja, vamos ter então duas partes na permuta. Vamos efetuar o registro da primeira parte, que será do dia 6 de 9 de 2010 ao quarto tempo, em que o F20 não vai não vai poder registrar a sua atividade, porque tem uma alteração de permuta, e vai, por sua vez, registrar a sua atividade do F147. Vamos então analisar o registro destas atividades. Para o efeito, vamos utilizar o modo de registro de sumários com definição de tolerância. Se para o quarto tempo de 6 do 9 o docente F20 efetuar a tentativa de registro da sua atividade, é-lhe apresentada a informação de que não é possível, até porque pronto, existe uma alteração, uma permuta, e neste tempo será o F147 que irá lecionar a sua atividade
Como poderemos ver, aqui o F147, vamos entrar, vai registar e vai automaticamente abrir o registro da atividade para o ano 91, turma é disciplina inglês. A lição é numerada, ou seja, uma atividade letiva, uma componente letiva. É apresentada aqui a informação dos alunos matriculados ou inscritos no ano, na turma e na disciplina, o número do aluno na turma. Bom, e aqui resta fazer então o registro, introdução ao estudo vamos aqui fazer a marcação de faltas ou a chamada e consequente marcação de faltas caso existam. Vamos marcar aqui uma ou duas faltas. Podemos também, se houver aqui algum engano, eliminar a falta ou faltas, não é? E voltar novamente a marcar. E depois de fazermos o registro, podemos gravar e sair. O registro neste momento da primeira parte da permuta está feito. Se verificarmos no consultar, vamos encontrar o registro do F147, da sua atividade, neste caso ao quarto tempo de 16 de 9 de 2010, lição número 1, permuta. E vamos encontrar para o F20, que foi o docente com quem foi feita a permuta ou troca, o registro também aqui de uma atividade de permuta com o docente F147 na atividade letiva do ano 91, turma E, disciplina IG. Isto significa que no caso da permuta ou permutas e trocas não existe marcação de falta ao docente que vai ser ou com o qual se efetuou a permuta ou troca. Este é o registro então da primeira parte. Vamos aqui analisar, vamos entrar primeiro com um docente ou com um utilizador que tenha acesso à opção de alterar. Vamos aqui ao alterar e vamos só aqui analisar uma situação. Podemos ver aqui também que das duas partes apenas temos uma, ou seja, está uma neste momento por fazer, ativa, não é? A outra já foi registada. Se formos então ver aqui o registro do F20, podemos ver que se tentarmos eliminar esta permuta, ele não vai deixar, ou seja, a informação já existe em registros, é evidente que não é possível eliminar. E aqui a questão que se levanta ou que se coloca é: temos uma parte da permuta por registar. E esta parte da permuta, por que não, obviamente, poder alterar este registro, este segundo registro? Até porque vamos supor que, em vez de o F20 poder lecionar na quarta-feira ou terceiro tempo a atividade que permutou com o F147, poderá combinar com o F147, com a autorização, obviamente, também da parte da organização desta mecânica da escola. Podemos, obviamente, então, fazer aqui a alteração deste registro, por exemplo, para a próxima semana, ou seja, para quarta-feira da próxima semana. Aqui o cuidado que temos que ter é que permutamos e há um registro cujo ano, turma e disciplina que está afeto a esse registro é o indicado para o F147 e não podemos esquecer que haver lugar a esta correção terá que ser para o mesmo ano, para a mesma turma e para a mesma disciplina. Podemos então colocar aqui a hipótese de alterar esta permuta para a próxima semana, para a quarta-feira. No fundo, o que na prática vai acontecer é que o F20 vai passar esta atividade para a próxima semana. Então selecionamos o botão do rato para a direita, fazemos corrigir a alteração. A correção ou esta opção de correção da alteração só é apresentada se houver registro da primeira alteração, por caso contrário, ou da primeira parte da permuta, por caso contrário é possível eliminar, não havendo registro da primeira parte, e podemos fazer nova permuta. Vamos corrigir a alteração, vamos selecionar a opção aqui no calendário de 15 do 9, ou seja, da próxima quarta-feira, e vamos selecionar o mesmo tempo, que será o terceiro tempo. Confirmamos, e neste momento, o tempo que tínhamos à quarta-feira, ao dia 8 do 9 de quarta-feira, vai passar para 15 do 9, também do mesmo dia da semana. Tudo o resto se mantém, ou seja, não há qualquer alteração à informação que já foi registada.
Para terminarmos o exemplo, vamos registar então a segunda parte da permuta. Vamos então ver aqui a informação, no caso F147, no dia 15, ao terceiro tempo, permutou com um F20, isto depois da correção que fizemos da alteração. Se o F147 efetuar a tentativa de registro da sua atividade, vai seguramente dar-lhe a informação, ou é-lhe apresentada a informação que não é possível registrar o sumário, encontram-se alterações registadas para este tempo. Se o F20 for efetuar o registro da atividade, vai ter que lhe ser apresentado então o ano de turma e disciplina que resultou da permuta. Ou seja, estamos neste momento, e depois de fazermos a correção da alteração, a registrar a segunda parte da permuta. Fazemos aqui um sumário, ou seja, aula de trabalho de grupo, por exemplo. Temos aqui também a informação lá está, dos alunos que estão inscritos na turma, no ano, na turma e na disciplina. Podemos fazer aqui a chamada, não é, dos alunos. Se houver faltas, marcamos faltas. No fundo, aqui o processo é similar. E neste momento, então, temos concluído a gravação completa, ou o registro completo, melhor dizendo, da permuta, que, como pudemos ver, e no caso de virmos consultar aqui novamente a parte de registros efetuados, podemos ver que acontece exatamente o contrário do que aconteceu na primeira parte da permuta, ou seja, aqui o F147 tem na sua atividade a informação de permuta com o docente F20 na atividade 10º à INT, neste caso disciplina, e o F20 tem o registro da sua atividade normal, porque resultou da permuta. Neste momento, não, em relação à permuta, há de facto que ter o cuidado de, antes de registar a permuta na parte das alterações, de entre os docentes serem combinados os dias e as respectivas atividades que vão ser permutadas. É claro que é possível fazer correção de alteração, mas apenas da segunda parte. Ou então, caso ainda não tenha decorrido o dia da primeira parte da permuta, ou seja, de quando se inicia a permuta, poderemos sempre eliminar a permuta e voltar a fazer uma nova permuta, mas, de facto, aqui este funcionamento, ou funcionamento desta parte de alterações, muito depende da forma como a escola se vai organizar nesta mecânica de funcionamento de alterações no registro de sumários.